Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python e mais uma aula de GitHub. Hoje nós vamos falar de integração contínua, que é uma prática no desenvolvimento de software, que consiste no seguinte: as alterações que nós fizermos no código serão automaticamente testadas aqui no nosso workflows, nos nossos fluxos de trabalho automatizados. Nós vamos utilizar o GitHub Actions, com o Python, para configurar os fluxos de trabalho automatizados. Então, os testes serão executados sempre que tiver uma alteração no código que a gente determinar lá no nosso YML. E esse tipo de abordagem tem como objetivo identificar e corrigir problemas o mais rápido possível, ou seja, os defeitos, melhorando a qualidade do nosso projeto. Vamos então começar. Vamos criar um arquivo novo dentro aqui do nosso repositório. Eu vou chamar ele de main.py. E aqui nós vamos colocar uma classe e um método, ou dois métodos, só para poder exemplificar melhor. Então vamos começar a editar esse arquivo aqui. Ele já foi criado, já deu um commit de criação. E agora nós vamos editar, mas também eu poderia editar direto, não faz diferença não. Vamos então começar a escrever a nossa classe, que eu vou chamar de calc. O nosso método, o nosso primeiro método eu vou chamar de equal. E aqui nós vamos retornar uma função bem simples. Vamos retornar simplesmente A mais B. Vamos colocar também uma função, vou chamar de equal2. Essa função ela vai me retornar uma multiplicação. Ou seja, nós temos aqui uma soma, e embaixo uma multiplicação. Esse método aqui é equal, esse daqui é equal to, Então, só para poder diferenciar, vamos subir aqui. Eu não vou colocar o TF8, porque não faz diferença, a gente vai utilizar só números. Vamos salvar esse arquivo. Esse vai ser o nosso arquivo que vamos realizar os nossos testes. Só ver aqui se está identado, tá. Vamos retornar então para o nosso repositório. Vamos agora criar o nosso arquivo de teste. Vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou salvar, vou dar o commit e depois eu volto para editar. Só para ter o commit de criação, ou seja, o arquivo sem nada. Vou voltar lá novamente e agora eu vou editar. Só para ter um commit de criação. Beleza, demos o nosso commit. Vamos então começar a digitar. Então eu vou importar o PyTest e também vou importar lá do meu arquivo main o método calc. Então já podemos criar a nossa classe aqui de teste, que eu vou chamar de setup_method. Isso daqui já é padrão e eu vou instanciar o meu método calc. Beleza? Quem não sabe ainda como utilizar o self, tem aulas anteriores que eu explico sobre o uso do self e sobre utilizar ou não no Python, tanto faz. Aqui eu vou utilizar porque eu acho que fica mais organizado, cheguei a comentar isso em aulas anteriores. Então vamos colocar o nosso primeiro teste. Eu vou chamar a função de test _equal_1 e vou fazer o assert, que é a requisição de verificação. Então aqui é importante aqui, esse instanciamento equal é o método que eu tenho lá na minha main. Então eu estou somando 28 mais 96, estou aqui nesse assert, eu estou vendo se o resultado, ao chamar a minha função lá, que já está instanciada, colocando esses dois valores, A e B, eu vou ter esse retorno aqui. Então eu vou saber se o teste que eu estou fazendo vai ter sucesso. Continuando então, vamos colocar mais um teste aqui, chamar agora de teste 2.
Novamente, vamos fazer o assert, né, que é a requisição de verificação. E agora, eu estou colocando os argumentos A e B como 10 e 100 e estou esperando o retorno de 110, ou seja, 100 mais 10 igual a 110. Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos testar agora nosso segundo método. Então, aqui eu vou mudar para teste 3 e agora eu vou fazer o instanciamento daquele meu método que está multiplicando e eu vou verificar se 100 vezes 10 vai me retornar 1000. E agora também eu vou colocar mais um aqui, já que eu coloquei 2 aqui em cima, vou colocar mais um teste aqui embaixo também. Então vamos lá, colocar mais um teste. Vou chamar agora de teste 4. Fazer o nosso assert, nosso instanciamento. E agora eu vou ver se 10 vezes 2 vai me retornar 20. Agora eu vou só subir aqui, ver se está instanciado, não, se está identado direitinho. No Python basta que tem um espaço aqui, então acredito que está certinho. Vamos dar um commit, salvar esse arquivo aqui, que vai ser o nosso arquivo de teste. Beleza, nós temos o nosso main. Só abrir de novo, nós temos aqui ó, uma soma e embaixo uma multiplicação. Esse método aqui é o equal, isso aqui é o equal to, ou equação 2. Temos também agora o nosso arquivo de teste, que nós vamos utilizar o framework PyTest. Vamos importar do nosso arquivo main a classe calc. E aqui a gente está instanciando o método. Temos aqui quatro verificações que vão determinar se o que a gente espera é o que realmente vai acontecer dentro do nosso cálculo que será feito puxando lá o arquivo main. Beleza, vamos voltar então aqui para a página inicial do nosso repositório, em que nossa branch se chama main. Agora eu vou fazer alguns testes aqui. Pode ser que dê errado, pode ser que não. Eu vou testar junto com vocês. Eu vou pegar o meu run.yml e aqui eu vou colocar direto aqui, ó, Python. Já temos o arquivo lá. Não sei se isso aqui vai funcionar porque eu não estou instalando o PyTest, mas eu vou fazer um teste aqui, quem sabe funciona. Então a gente vai colocar o código que a gente usa para testar, né, que é Python parâmetro "-m", PyTest, "-v", o nome do arquivo, que é test_main.py. E vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu acredito que não, mas não custa testar. Vou clicar agora aqui em teste. Já está rodando o YML. Vamos ver os detalhes. Eu acho interessante que mesmo que não rode, ele vai me dar a informação exata por que não rodou. Realmente não rodou. Ó, não existe módulo nomeado, né, com o nome de PyTest. Então nós vamos ter que mexer no nosso arquivo, o YML, e talvez também colocar um requirements dentro do nosso repositório principal. Vamos voltar para o nosso repositório principal. Aqui nós temos duas opções. Ou a gente coloca um requirements aqui e chama lá, ou chama lá o PyTest no nosso fluxo de trabalho direto. Eu vou tentar os dois, para ver qual dos dois vai funcionar. Então, primeiro eu vou colocar aqui direto. Vamos lá, então, editar esse arquivo aqui. Eu não sei se vai funcionar com dois run, porque esse arquivo, esse YML aqui, ele é um arquivo meio chato com espaços e indentação, ele é muito sensível. Então, não sei se isso vai funcionar. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui direto. Não está indentado junto com o Python lá de cima. Faltou também um tracinho aqui. Tem que estar exatamente igual, porque senão não funciona. Esse arquivo aqui ele é bem chatinho mesmo. Agora acho que está correto. Então, pip install
PyTest. Na verdade tem que vir antes, né? Não depois. Então vamos vir para cá. Está na posição certinha. Então vamos instalar o PyTest aqui direto. Tá errado ali, ó. Acho que agora está certinho. E depois vamos tentar executar o arquivo. Então, vamos dar um commit aqui. Se não funcionar, vou ter que adicionar um name aqui em cima e fazer outras modificações. Vamos lá no teste. Já está rodando. Não estou utilizando requirements. Só está instalando. Depois ele vai rodar o nosso arquivo, que é o nosso arquivo de teste. E funcionou! Não precisamos colocar... A gente não precisou colocar o nosso requirements.txt. Ó, os nossos testes aqui, ó. O teste 1 passou, teste 2 passou, teste 3 passou e teste 4 também passou. Caso isso daqui não funcionasse, mas funcionou porque a gente instalou lá direto, nós poderíamos também fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para o nosso repositório principal. E aqui nós poderíamos criar um arquivo chamado de requirements.txt. E aqui colocar o PyTest. E se tiver alguma versão também, a gente poderia colocar aqui direto. O interessante desse requirements é que se para arquivos mais complexos, né, por exemplo, se aqui no nosso main tivesse um pandas, né, um numpy, aí nós teríamos que colocar lá no nosso requirements e chamar esse requirements lá no nosso fluxo de trabalho, que é aqui no workflows, no arquivo YML. Aqui podem ter vários arquivos, um arquivo com várias chamadas, não importa, o que você colocar aqui vai funcionar. Então, como o nosso main aqui é bem simples, né? Não tem nenhuma, não está importando nenhuma biblioteca. A única coisa que a gente precisou é que para rodar esse arquivo aqui de teste, a gente precisou importar o PyTest. Mas a gente conseguiu fazer isso direto, sem utilizar o requirements. A gente conseguiu fazer isso direto aqui, nesse arquivo aqui. Bem simples, não utilizamos nem name, nem nada, colocamos para rodar direto. Então, instalou o PyTest e rodamos o arquivo. Então, galera, isso tudo aqui, essa integração... Ah, uma coisa interessante também. Eu vou alterar esse arquivo aqui. Vamos editar ele. Vou colocar aqui um editado. Um comentáriozinho. O que é integração contínua? Toda alteração que nós fizermos aqui, automaticamente ele será testado. Ó, já começou a rodar de novo. Então, toda e qualquer alteração no código, né, junto com o nosso versionamento de código, a gente vai poder determinar se houve erro ou se não houve erro. Então, fiz uma alteração lá, rodou de novo. Claro, não mexi no método, né, e deu tudo certinho, obviamente. Mas tem casos em que a gente vai precisar mexer no método. Inclusive, às vezes, um método chama um outro método que pode vir a chamar um outro método dentro de uma outra classe, aí começa a ficar mais complexo. Então, é muito importante que a gente tenha essa integração contínua. E o que eu fiz aqui, esses testes aqui, são testes de unidade ou testes unitários. A gente está testando a menor parte, né, do nosso código, do nosso algoritmo, também chamado de caixa branca, né, white box. Por quê? Porque a gente está olhando ali os primórdios, né? O root do nosso projeto, que é o arquivo. Existem testes também, testes, a gente chama de testes funcionais. Tem vários tipos de testes, mas a gente pode testar, por exemplo, quando o programa já está pronto, né? A gente testar um flag, um formulário ou qualquer outro tipo de dado que a gente possa vir a inserir. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima e aquele abraço. Tchau, tchau.